As pessoas gostam das coisas que prejudicam seu crescimento. As pessoas gostam de utilizar suas qualidades para obter resultados rápidos e espetaculares, ainda que não estejam desenvolvendo as aptidões de que mais tarde necessitarão. Preferem acreditar que possuem as boas qualidades em todos, afirmam, e não levar a sério tanto quanto deveriam suas deficiências. Não gostam de ouvir más notícias nem de receber críticas. Há um tremendo risco em abandonar uma coisa que somos capazes de fazer bem para tentar dominar algo novo. E o mindset fixo faz com que isso pareça ainda mais arriscado. Chefes cruéis. McCall prossegue dizendo que quando líderes se sentem inerentemente melhores do que os demais, podem começar a acreditar que é possível ignorar as necessidades e os sentimentos dos outros. Nenhum dos chefes de mindset fixo que examinamos tinham grande preocupação com as pessoas comuns, e muitos decididamente menosprezavam aqueles que encontravam embaixo deles na hierarquia das empresas. Aonde isso leva? Sob o pretexto de manter os funcionários na linha, esses chefes são capazes de maltratá-los. E a Coca fazia brincadeiras cruéis com seus executivos, a fim de fazê-los perder o prumo. Os colegas de Jerry Levy, da Time Warner, o equipavam ao brutal imperador romano Calígula. Skilling era conhecido por ridicularizar rudemente os menos inteligentes do que ele. A Harvey Horstein, especialista em liderança corporativa, escreve em seu livro Brutal Boss, Chefes Cruéis, que esse tipo de abuso representa o desejo dos chefes de realçar sua própria sensação de poder, competência e valor à custa dos subordinados. Lembram-se de que verificamos em nosso estudo como pessoas de mindset fixo procuram comparar-se com pessoas em pior situação do que elas? O princípio é o mesmo, mas há uma diferença importante. Esses chefes têm o poder de colocar as pessoas em situação pior, e quando o fazem, sentem-se melhor consigo mesmo. Horstein descreve Paul Kazarian, antigo CEO da Sunbeam Oster. Ele se considerava um perfeccionista, mas isso era apenas um eufemismo para alguém que trata mal os demais. Quando se irritava com subordinados, lhe atirava objetos. Um dia, por haver desagradado Kazarian, o auditor virou alvo de um jarro de suco de laranja. Às vezes, as vítimas são pessoas que os chefes consideram menos talentosas. Isso pode alimentar seu senso de superioridade, mas, frequentemente, as vítimas são os mais competentes, porque são os que representam a maior ameaça a um chefe de mindset fixo. Um engenheiro de uma grande construtora de aviões entrevistado por Horstein se referiu assim a seu chefe. Seus alvos eram geralmente aqueles entre nós que éramos mais competentes. Quer dizer, se alguém realmente se preocupa com o nosso desempenho, não vai atormentar os que estão trabalhando melhor. Mas é o que fazem aqueles que, na verdade, se preocupam com a própria competência. Quando os chefes humilham os demais, há uma mudança no ambiente. Tudo começa a girar em torno da satisfação do chefe. Em empresas feitas para vencer, Collins nota que muitas das empresas usadas para comparação, as que não evoluíram de boas para excelentes, ou que o fizeram se desvalorizar novamente, o líder se tornava a principal causa de preocupação. No momento em que um líder faz com que ele próprio se torne a principal realidade, como se importa com as pessoas, em vez de fazer com que a principal realidade seja a própria realidade, temos uma receita para mediocridade. Ou coisa pior. Nas décadas de 1960 e 1970, o banco Chase Manhattan era presidido por David Rockefeller, um líder excessivamente controlador. Segundo Collins e Porras, no livro Feitas para Durar, seus gerentes viviam diariamente assustados com a perspectiva de sua desaprovação. Ao fim de cada dia suspiravam com alívio. Que bom, mais um dia se passou e não estou em apuros. Mesmo muito depois de seu auge, os principais gerentes hesitavam em apresentar uma ideia nova, porque talvez David não goste. Collins e Porras relatam que Ray McDonald, da Burroughs, ridicularizava publicamente os gerentes pelos erros que cometessem, a ponto de inibir as inovações. Em consequência, embora a Burroughs estivesse à frente da IBM nos estágios iniciais da indústria de computação, a empresa acabou ficando ultrapassada. O mesmo aconteceu com Texas Instrument, uma empresa líder nesses animadores estágios iniciais da indústria de computação. Quando não gostavam de uma apresentação, Mark Sheffer e Fred Busse davam gritos, batiam na mesa, insultavam o apresentador e atiravam objetos. Não admira que seus funcionários perdessem o espírito empreendedor. Quando os chefes se tornavam controladores abusivos, colocam todos no mindset fixo. Isso significa que, em vez de aprender, crescer e levar a empresa adiante, todos passam a se preocupar com o fato de estarem líderes de mindset crescimento em ação. Andrew Carnegie disse certa vez: desejo ter como epitáfio: aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para seu serviço gente que sabia mais do que ele. Bem, vamos abrir a janela e deixar um pouco de ar entrar. O mindset fixo é muito opressivo. Mesmo quando esses líderes estão correndo pelo globo em recepções com figurões internacionais, seu mundo sempre parece pequeno e contido, porque suas mentalidades estão sempre concentradas em uma coisa: reconheçam-me. Quando entramos no mundo dos líderes de mindset e crescimento, tudo muda. Ilumina-se, expande-se, enche de energia, de possibilidades. Você pode pensar: ora, isso parece divertido. Nunca me passou pela cabeça dirigir uma empresa, mas quando fiquei sabendo o que esses líderes tinham feito, pareceu-me a coisa mais excitante do mundo. Selecionei 3 dentre eles para examinar, em contraste com os de mindset fixo. Escolhi Jack Welch, da General Electric, porque é uma figura mítica, com um ego que ele controla. Não se trata de uma pessoa direta, mas naturalmente discreta, que pensa no crescimento. Também escolhi Lou Gerstner, o homem que veio salvar a IBM, e Annie Mulcahy, a mulher que fez a Xerox reviver. Com figuras contrastantes com relação a Alfred Dunlop, também especialista em recuperação. Jack Welch, Lou Gerstner e Annie Mulcahy são também fascinantes por haverem transformado suas empresas. Conseguiram isso eliminando mindset fixo e elegendo em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho de equipe. Ver Gerstner e a IBM é como observar a Aeron transformada na meca do mindset de crescimento. Como eram líderes que possuíam mentalidade de crescimento, começaram pela crença no potencial e no desenvolvimento humanos, tanto nos deles próprios quanto nos de outras pessoas. Em vez de usar a firma como veículo para a própria grandeza, usaram como máquinas de crescimento para si mesmos, os empregados e a empresa como um todo.
Larry Bennis disse que muitos chefes são entusiasmados e entusiasmantes, mas não avançam para lugar nenhum. Essas pessoas não falam como nobres, falam em trajetos inclusivos, cheios de aprendizados e de satisfação. Jack, ouvir, dar crédito e instruir. Quando Jack Welch assumiu a GE em 1980, a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, Wall Street estimou-a em 490 bilhões. Era a empresa mais valiosa do mundo. A revista Fortune considerou Welch o mais universalmente admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo. É impossível calcular seu impacto econômico total, mas deve ser um impressionante múltiplo de seu desempenho na GE. Para mim, o mais impressionante foi um artigo na página de opinião do New York Times, de autoria de Steve Bennett, CEO da Intuit. Aprendi a instruir os funcionários quando estive na General Electric com Jack Welch. Ele se dirigia diretamente ao funcionário que estivesse na linha de frente, a fim de saber o que estava acontecendo. Em certo momento, no início da década de 1990, eu ouvi em uma fábrica de refrigeradores em Louisville. Ele foi diretamente à linha de montagem para ouvir o que eles tinham a dizer. Converso frequentemente com os empregados da linha de frente. Aprendi isso com Jack. Essa citação é eloquente. Jack era evidentemente um homem ocupado, um homem importante, mas não dirigia a empresa como fazia a Coca, a partir da luxuosa sede, onde seus contatos mais frequentes eram com garçons de luvas brancas. Welch nunca deixou de visitar as fábricas e ouvir os trabalhadores. Estes eram pessoas que ele respeitava, com as quais aprendia e que, em troca, ele instruía. Há também a ênfase no trabalho em equipe, e não no régio, eu. Na sua autobiografia, percebe-se desde o início, já na dedicatória e na nota do autor, que alguma coisa nele é diferente. Não é o "eu sou um herói" de Lee Iacocca ou "eu sou um super-aço" de Alfred Dunlop, embora pudesse facilmente reivindicar ambos os títulos. Em vez disso, ele diz: detesto ter de usar a primeira pessoa. Quase tudo o que fiz na vida foi realizado junto com outras pessoas. Por favor, lembre-se de que, cada vez que virei a palavra "eu" nessas partes, isso se refere a todos aqueles colegas e amigos e alguns que eu possa ter deixado escapar. Ou, essas pessoas encheram minha jornada de grande alegria e aprendizado. Frequentemente fazem com que eu pareça melhor do que sou. Já percebemos que o eu dos CEOs famintos por reconhecimento se transforma no nós do líder de mindset de crescimento. É interessante reparar que, antes que Welch conseguisse eliminar da empresa o mindset fixo, foi preciso erradicá-lo de si próprio. E creiam, foi preciso muito esforço. Ele nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Em 1971, era candidato a uma promoção, e o chefe de recursos humanos da GE redigiu um memorando cauteloso. Registrou que, apesar dos muitos pontos fortes de Welch, a promoção dele tem mais risco do que o normal. Prosseguiu dizendo que Welch era arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demasiadamente em seu talento em vez de seu esforço em sua competente equipe. Não eram bons sinais. Felizmente, cada vez que o sucesso lhe subiu a cabeça, alguém o advertiu. Um dia, o jovem Dr. Welch, muito bem vestido num terno chique, entrou em seu novo conversível, tratou de fechar a capota e recebeu em cheio um jato de óleo escuro e pegajoso, que lhe arruinou tanto o terno quanto a pintura de seu querido automóvel. Lá estava eu, me achando um grande homem, e rapidamente veio a advertência que me levou de volta à realidade. Foi uma lição importante. Há um capítulo inteiro intitulado "Muito Cheio de Mim", que falava da época em que tratava de aquisições e achava que não era capaz de errar. Então, comprou a empresa Kinder, a Peabody, um banco de investimento em Wall Street, cuja cultura era semelhante à da Enron. Foi um desastre que fez a GE perder centenas de milhões. Nunca esqueci a experiência de Kinder. Ele ensinou-lhe que uma diferença muito tênue entre autoconfiança e orgulho exagerado. Dessa vez, o orgulho venceu e me deu uma lição que jamais esqueci. O que ele aprendeu foi o seguinte: a verdadeira autoconfiança é a coragem de se abrir, acolher as mudanças e as novas ideias, qualquer que seja sua fonte. A verdadeira autoconfiança não se reflete num título, num termo caro, num belo carro ou numa série de aquisições. Reflete-se em seu mindset, sua disposição para crescer. Bem, a humildade é um começo. Mas que dizer das habilidades gerenciais? A partir de suas experiências, Welch compreendeu cada vez mais o tipo de líder que desejava ser, um gerente voltado para o crescimento, um guia e não um juiz. Quando era um jovem engenheiro na GE, certa vez causou uma explosão química que arrancou o telhado do prédio em que trabalhava. Emocionalmente abalado pelo que acontecera, foi dirigindo o carro a 160 km até a sede da empresa, a fim de enfrentar seus superiores e explicar o sucedido. Mas, ao chegar, foi recebido de maneira compreensiva e alentadora. Nunca se esqueceu disso. A reação de Charlie me causou profunda impressão. Se estivermos gerenciando pessoas que, evidentemente, se afligem com um erro, nossa tarefa é ajudá-los a atravessar a má fase. Aprendeu como selecionar pessoas segundo seu mindset e não pelo seu pedigree. Inicialmente, os títulos acadêmicos o impressionavam. Contratou engenheiros diplomados pelo MIT, por Princeton e pela Caltech, mas, depois de algum tempo, percebeu que o mais importante não era isso. Acabei compreendendo que o que realmente procuravam eram pessoas com paixão e desejo de realizar. O currículo não me dizia muita coisa sobre esse apetite interior. Chegou então a chance de ser o CEO. Cada um dos 3 candidatos precisava convencer o presidente em exercício de que era o melhor a assumir o cargo. Welch fez sua campanha com base em sua capacidade de crescimento. Não afirmou ser um gênio, nem que era o maior líder que já existira. Prometeu desenvolvimento, obteve o cargo e cumpriu a promessa. Abriu imediatamente um diálogo e os canais para receber feedbacks honestos. Tratou rapidamente de perguntar aos executivos do que gostavam e do que não gostavam na empresa, e o que achavam que era preciso mudar. Sim, eles foram surpreendidos. Na verdade, estavam tão habituados a adular os chefes que nem sequer conseguiam pensar nas respostas àquelas perguntas. Em seguida, Welch fez saber sua doutrina. Esta empresa tem a ver com crescimento e não com presunção. Acabou com o elitismo, ao contrário dos nossos líderes de mindset fixo. Certa tarde, deu uma palestra em um clube franqueado pela elite de executivos da GE. Aquele era o lugar onde inovadores e os que tinham ideias deveriam ser vistos e ouvidos. Para
surpresa deles, não os elogiou. Disse: não encontrei nada de valioso naquilo que vocês estão fazendo. Então pediu-lhes que pensassem em funções que fizessem mais sentido para eles e para a empresa. Um mês depois, o presidente do clube procurou Welch, trazendo uma sugestão: transformar o clube em uma força de voluntários para a comunidade. Depois de 20 anos, esse programa aberto a todos os funcionários já possuía 42 mil membros. Gerenciavam programas de ensino em escolas de bairros pobres e construíam parques, playgrounds e bibliotecas em comunidades carentes. Agora contribuíam para o crescimento alheio e não para os seus próprios egos. Livrou-se dos chefes cruéis, e a Coca tolerava e até mesmo admirava chefes desse tipo, capazes de fazer com que os trabalhadores produzissem, serviam para o que eles queriam. Welch admitiu que muitas vezes também fingia ignorar a existência de tais chefes. Mas, na organização que agora tinha em mente, não poderia mais fazer isso. Diante de 500 gerentes, expliquei por que pedi a 4 funcionários que saíssem da empresa no ano anterior, embora seu desempenho financeiro fosse adequado. Pedi que fossem embora por não praticarem nossos valores. A maneira correta de aumentar a produtividade era o aconselhamento, não o terror. Valoriza o trabalho em equipe e não a genialidade individual. Durante muitos anos, a GE, assim como a Aeron, recompensara o autor único de uma ideia. Mas agora, o Welch passou a recompensar a equipe que punha a ideia em funcionamento. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias e a não receber sozinho todo o crédito. Isso fez grande diferença na maneira pela qual nós relacionávamos uns com os outros. Jack Welch não foi uma pessoa perfeita, mas estava dedicado ao crescimento. Essa devoção manteve seu ego sob controle, conservou-o ligando a realidade em contato com a humanidade. Afinal, fez com que o seu trajeto fosse próspero e gratificante para milhares de pessoas. Low. Erradicar o mindset fixo. No final da década de 1980, a IBM tinha se transformado em uma Aeron. Exceto por isso, a diretoria percebeu que a empresa estava com problemas. A cultura dominante era a condescendência e elitismo. No interior da empresa imperava a velha síndrome: nós somos nobres, mas eu sou mais nobre do que você. Não havia trabalho em equipe, somente guerrilhas. Havia contratado, mas não acompanhamento. Ninguém se preocupava com os clientes, mas isso talvez não tivesse sido importante se os negócios não estivessem sofrendo em decorrência. Em 1993, os executivos da IBM procuraram Lowell Gerstner e pediram-lhe que viesse a ser o novo CEO. Ele recusou. Pediram novamente: você deve ir ao país. Vamos falar com o presidente Clinton para que ele diga que aceite. Por favor, por favor, por favor. Queremos exatamente o mesmo tipo de estratégia de mudança de cultura que você operou na American Express e na RJR. Ele acabou cedendo. Embora não soubesse bem porquê, mas agora a IBM tinha um líder que acreditava no crescimento pessoal e em criar uma cultura empresarial que o promovesse. Como fez para produzir isso na IBM? Primeiro, como fizeram Welch, abriu os canais de comunicação verticais e horizontais da empresa. 6 dias depois de chegar, mandou um memorando a cada empregado da IBM dizendo: durante os próximos meses, pretendo visitar todas as sessões e escritórios que eu puder. E sempre que possível, quero conhecer muito de vocês, para ver como podemos juntos fortalecer a nossa empresa. Dedicou a ele seu livro. Este livro é dedicado aos milhares de funcionários da IBM que nunca abandonaram sua empresa, seus colegas e a si mesmo. São eles os verdadeiros heróis da reinvenção da IBM. Atacou o elitismo, como fizeram Welch, a semelhança da Aeron, toda a cultura que resumia na busca de status pessoal dentro da firma. Gerstner dissolveu a comissão de gerência, o mais elevado núcleo de poder dos executivos da IBM, e frequentemente procurou competências fora dos altos escalões. No mindset de crescimento, não há apenas um grupo selecionado que tem algo a oferecer. A hierarquia significa muito pouco para mim. Vamos reunir em volta de uma mesa as pessoas que podem ajudar a resolver um problema, qualquer que seja a sua posição. Em seguida, o trabalho em equipe. Gerstner demitiu os políticos, os que se entregavam a intrigas internas, e recompensou os que ajudavam seus colegas. Impediu que as divisões da IBM se prejudicassem entre si diante dos clientes para fazer negócios por conta própria. Passou a basear as gratificações dos executivos mais no desempenho geral da empresa do que no de suas unidades específicas. A mensagem era: não queremos coroar alguns príncipes, precisamos melhorar, trabalhar como uma equipe. Assim como a Aeron, a obtenção de um contrato era valorizada, o restante era considerado sem importância. Gerstner ficou abismado com a constante falta de acompanhamento dos contratos e das decisões que, com limitada tolerância da empresa com esse estado de coisas, exigiu e inspirou uma execução melhor. A mensagem era: a genialidade não é suficiente, precisamos executar a tarefa. Finalmente, Gerstner concentrou-se no cliente. Os clientes da IBM se sentiam atraídos e estavam irritados. A empresa voltara-se tanto para si mesmo que não atendia as necessidades deles em matéria de computadores. Estavam também em desacordo com os preços. Sentiam-se frustrados com a burocracia da IBM e irritados porque ela não os ajudava a integrar seus sistemas. Numa reunião com 175 gerentes de tecnologia da informação das maiores empresas do país, Gerstner anunciou que a IBM passaria a colocar o cliente em primeiro lugar e sustentou o que dizia anunciando um corte drástico nos preços dos computadores mainframe. A mensagem era: não somos uma realeza hereditária, servimos para a satisfação dos clientes. No final dos primeiros árduos meses, Gerstner recebeu um boletim do Wall Street que dizia: nada aconteceu com as ações da IBM, porque ele nada fez. Decepcionado, mas sem se deixar abater, Gerstner prosseguiu sua campanha contra a nobreza e a recuperação da IBM de sua experiência quase fatal. Essa foi a corrida de 100 metros. Nesse ponto, Delan pagaria seu dinheiro e escaparia. O que havia de fazer era tarefa ainda mais difícil: manter essa diretriz, enquanto a IBM recuperava a liderança na indústria do ramo. Essa era a maratona. Quando Gerstner devolveu a IBM a seus executivos em março de 2002, o valor das ações aumentaram 800%, e a IBM era a primeira no mundo em serviço de tecnologia de informação, hardware, avanço de software, excluindo os computadores pessoais, e chips para computadores projetados sob a medida de alto desempenho. E o mais importante, a IBM voltava a definir o futuro da indústria. N. Aprendizado, firmeza e compaixão. Se a IBM tivesse dívidas de 17 bilhões de dólares e classificação de crédito destruída, fosse objeto de uma investigação da Comissão de Títulos e Valores e suas ações tivessem caído de 63 e 69 dólares para 4,43 cada uma, que empresa seria? A Xerox.
Foi essa a Xerox cuja direção Anne Mulcahy assumiu em 2000. Não somente a empresa não se diversificara, mas já não conseguia sequer vender suas copiadoras. 3 anos depois, porém, a Xerox teve 4 trimestres consecutivos de lucros, e em 2004 a Fortune afirmou que Mulcahy havia realizado a melhor operação de recuperação desde Lou Gerstner. Como ela conseguiu isso? Mulcahy entrou num incrível clima de aprendizado, transformando-se na CEO que a Xerox precisava para sobreviver. Ela e seus principais colaboradores, como Ursula Burns, aprenderam as minúcias de todos os aspectos dos negócios. Por exemplo, como explica Beth Morris, da Fortune, Mulcahy fez um curso completo de balancetes. Aprendeu tudo sobre dívidas, estoques, impostos e moeda, de maneira a ser capaz de prever o impacto de cada decisão sua no balanço da empresa. Todos os fins de semana, ela levava para casa volumosos fichários e os estudava como se fosse fazer uma prova final na segunda-feira. Quando assumiu o comando, os funcionários das unidades da Xerox não conseguiam lhe dar respostas simples sobre o que tinham, o que vendiam ou quais eram suas funções. Ela se tornou a CEO que sabia todas essas respostas, ou onde ir buscá-las. Ela era rigorosa, dizia a todos a verdade nua e crua que precisavam conhecer, como, por exemplo, que o modelo de negócio da Xerox não era viável, ou que a empresa estava prestes a ficar sem recursos financeiros. Cortou em 30% o número de empregados, mas não era a motosserra. Em vez disso, aguentou o impacto emocional de suas decisões, caminhando pelos corredores, conversando com os funcionários e dizendo-lhes, sinto muito. Era firme, mas compassiva. Com efeito, acordava no meio da noite preocupada com o que acontecia aos empregados restantes e aos aposentados, caso a empresa falhasse. Preocupava-se constantemente com o moral e o desenvolvimento de seus funcionários, tanto que, mesmo com os cortes, se recusou a sacrificar a partes maravilhosas e originais da cultura da Xerox. A Xerox era conhecida em toda a indústria do ramo como uma empresa que dava festas de aposentadoria e patrocinava reuniões de aposentados. Como os funcionários lutavam ombro a ombro com ela, Mulcahy recusou-se a abolir os aumentos de salários. Num gesto destinado a elevar o moral, permitia que faltassem ao trabalho no dia do aniversário. Queria salvar tanto o corpo quanto o espírito da Xerox, não para si próprio ou para seu ego, mas para todos que se esforçavam ao máximo em favor da empresa. Depois de trabalhar arduamente durante 2 anos, Mulcahy viu sua foto na revista Time, junto a dos famosos dirigentes da Tyco e da Word.com, responsáveis por 2 dos maiores desastres de gerência empresarial de nosso tempo. No entanto, 1 ano depois, ela percebeu que sua dedicação finalmente estava dando resultados. Quando um dos membros da diretoria, ex-CEO da Procter & Gamble, lhe disse: "Nunca imaginei que voltaria a me orgulhar de ter meu nome ligado a essa empresa." Eu estava enganado. Mulcahy estava vencendo a corrida de 100 metros. Agora vinha a maratona. Poderia a Xerox ganhá-la também? Talvez tivesse descansado sobre os louros por muito tempo, resistindo à mudança e perdendo várias oportunidades. Ou talvez o mindset de crescimento, a missão de Mulcahy de transformar a si mesma e a empresa, pudesse salvar mais uma instituição norte-americana. Jack, Louis e Anne, 3 líderes confiantes no crescimento, repletos de paixão, acreditando que a liderança é feita de crescimento e paixão, e não de brilho. Ao final de tudo, os líderes de mindset fixo estavam cheios de amargura, mas os de mindset de crescimento estavam repletos de gratidão. Olhavam agradecidos para seus funcionários, que haviam tornado possível sua fantástica trajetória. Consideravam-nos seus verdadeiros heróis. CEO é sinônimo de sexo masculino? Quando vemos os livros escritos pelos CEOs ou a respeito deles, achamos que isso é verdade. Os líderes de bom e excelentes, retratos por Jim Collins, e seus líderes que não tão competentes, usados como comparação, eram todos homens. Talvez isso seja porque os homens têm estado no topo há mais tempo. Há alguns anos, seria difícil pensar em mulheres no cargo mais elevado de uma grande empresa. Com efeito, muitas mulheres que dirigiram grandes empresas tiveram de criá-las, como Mary Kay Ash, magnata de cosméticos, Martha Stewart ou Oprah Winfrey. Ou então herdá-las, como Katharine Graham, ex-diretora do jornal Washington Post. As coisas estão começando a mudar. As mulheres hoje em dia detêm mais posições importantes nas grandes empresas. Já foram CEOs não apenas da Xerox, mas também do eBay, da Hamlet Parker, da MTV Networks, que pertence à Viacom, da Time, da Inc., que faz parte da Time Warner, da Lucent Technologies e da Hit-Rate. No Citigroup, PepsiCo e Verizon, tem havido mulheres presidentes ou diretoras financeiras. Com efeito, a revista Fortune chamou Meg Whitman, do eBay, talvez a melhor CEO dos Estados Unidos, na empresa mais quente do mundo. Pode ser que dentro de alguns anos eu seja capaz de escrever todo esse capítulo tendo mulheres como personagens principais. Por outro lado, espero que não. Espero que em poucos anos seja difícil encontrar líderes com mindset fixo, homens com mulheres, na direção de nossas empresas mais importantes. Um estudo sobre processos de grupo. O pesquisador Robert Wood e seus colegas realizaram outro excelente estudo. Desta vez criaram grupos de gerência, 30 equipes com 3 pessoas em cada. Metade dos grupos tinham 3 pessoas de mindset fixo e a outra metade 3 de mindset de crescimento. Os de mindset fixo acreditavam que as pessoas possuem certo grau de capacidade gerencial e não podem fazer muito para mudar esse panorama. Em contraste, os de mindset de crescimento acreditavam que as pessoas podem mudar substancialmente sua capacidade básica para dirigir outras pessoas. Assim, um dos grupos achava que possuíam ou não as qualidades. O outro acreditava que a qualidade pode ser desenvolver com a experiência. Cada um dos grupos já trabalhava havia algumas semanas quando receberam a tarefa conjunta que já mencionei antes, uma tarefa complexa de gerência na qual tinha de dirigir uma organização simulada, uma empresa de imóveis. Você se recorda de que nessa tarefa é preciso adequar as pessoas a funções e motivá-las para obter um máximo de produtividade? Mas, então, em vez de trabalhar individualmente, os membros dos grupos podiam debater suas escolhas e o retorno que obtinham trabalhando juntos para aperfeiçoar as decisões. Os grupos de mindset fixo e de mindset de crescimento partiram com a mesma capacidade, mas, à medida que o tempo passava, os de mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros, e a diferença foi aumentando quanto mais se entendia o tempo em que trabalhavam. Novamente, os de mindset de crescimento aproveitaram seus erros e suas avaliações muito mais do que os de mindset fixo. Mais interessante, no entanto, foi a maneira pela qual os grupos funcionaram. Os membros dos grupos de mindset de crescimento davam opiniões e expressavam desacordo com muito mais franqueza, quando tratavam das decisões gerenciais tomadas. Todos participavam no processo de aprendizado. Nos grupos de mindset fixo, que se preocupavam com quem era inteligente ou burro, ou com a desaprovação de suas ideias, esse debate aberto e produtivo não aconteceu. Em vez disso, parecia um pensamento de grupo.
Pensamento de grupo versus nós pensamos. No início da década de 1970, Irving James popularizou o termo Group Thinking, ou pensamento de grupo. Isso ocorre quando todos os membros de um grupo começam a pensar de forma parecida. Ninguém discorda, ninguém assume atitude crítica. Isso pode levar a decisões catastróficas e, como sugere o estudo de Wood, muitas vezes é produto de mindset fixo. O pensamento de grupo pode ocorrer quando as pessoas confiam demais em um líder talentoso ou genial. Foi isso que levou à desastrosa invasão da Baía dos Porcos, o plano secreto e mal arquitetado nos Estados Unidos para invadir Cuba e derrubar Castro. Os conselheiros do presidente Kennedy, normalmente astutos, não avaliaram bem a situação. Por quê? Porque o consideravam extraordinário e tudo o que fizesse somente poderia ter êxito. Segundo Arthur Schlesinger, uma pessoa de dentro da Casa Branca, os homens que rodeavam Kennedy tinham absoluta fé em sua capacidade e em sua sorte. Tudo tinha dado certo para ele desde 1956, contra todas as probabilidades. Ganhara a indicação para a candidatura e a eleição. Todos à sua volta acreditavam que ele possuía o toque de Midas e que não poderia perder. Schlesinger diz ainda: se algum conselheiro graduado tivesse se oposto àquela aventura, creio que Kennedy a teria cancelado, mas ninguém se manifestou contrário a ela. Para impedir que algo semelhante lhe acontecesse, Winston Churchill organizou um departamento especial. Outros poderiam ter admiração reverencial por sua personalidade titânica, mas a função do departamento, segundo o relato de Jim Collins, era dar a Churchill todas as más notícias. Assim, Churchill podia dormir tranquilo, sabendo que o pensamento de grupo não tinha levado a uma falsa sensação de segurança. O pensamento de grupo pode acontecer quando o grupo se deixa levar por seu próprio brilho e superioridade. Os executivos da Aeron acreditavam que, por serem brilhantes, todas as suas ideias eram brilhantes. Nada jamais daria errado. Um consultor externo perguntou várias vezes ao pessoal da Aeron: onde vocês acham que reside sua vulnerabilidade? Ninguém respondeu. Ninguém sequer entendeu a pergunta. Chegamos a um ponto, disse um dos altos executivos, em que pensávamos ser a prova de bala. Alfred P. Sloan, ex-CEO da General Motors, representa um agradável contraste. Ele presidiu um grupo de formuladores de política de alto nível, que parecia haver chegado a um consenso. Senhores, disse ele, entendo que todos estão de completo acordo com a decisão a ser tomada. Nesse caso, proponho que adiemos nossos debates sobre este tema até a nossa próxima reunião, a fim de nos dar tempo de desenvolver um desacordo e talvez chegarmos a compreender melhor toda a situação. Heródoto, que escreveu no século V a.C., relata que os antigos persas utilizavam uma variante da técnica de Sloan, a fim de impedir o pensamento de grupo. Sempre que um grupo chegava a uma decisão, estando sóbrios, voltavam a considerá-la mais tarde, quando estavam bêbados. O pensamento de grupo também pode acontecer quando o líder de mindset fixo castiga os que discordam dele. Pode ser que as pessoas não deixem de pensar criticamente, mas deixam de se manifestar de maneira crítica. E a Coca procurava calar quem criticasse suas ideias e decisões, ou se livrar deles. Afirmou que os novos carros, de forma mais arredondada, pareciam batatas voadoras, o que encerrou a discussão. Ninguém pôde discordar e os carros quadrados da Chrysler foram perdendo fatias cada vez maiores de mercado. David Parker, por outro lado, deu uma medalha a um funcionário por haver discordado dele. O cofundador da Hewlett Packard, HP, conta essa história há vários anos. No laboratório da empresa, um jovem engenheiro recebeu ordem de abandonar o desenvolvimento de um monitor no qual trabalhava. Em resposta, ele saiu de férias, viajando pela Califórnia e visitando clientes em potencial para mostrar-lhes o monitor e avaliar seu interesse. Os clientes adoraram a inovação e ele continuou a desenvolvê-la, acabando por convencer seu gerente a colocá-la em produção. A Hewlett Packard vendeu mais de 17 mil desses monitores e colheu receita de 35 milhões de dólares. Mais tarde, numa reunião de engenheiros da empresa, Parker deu ao jovem uma medalha por extraordinária irreverência e rebeldia, além dos limites normais dos deveres de um engenheiro. Há muitas maneiras pelas quais o mindset fixo cria o pensamento de grupo. Os líderes são considerados deuses que nunca se enganam. Um grupo pode arrogar-se talentos e poderes especiais. Os líderes suprimem o desacordo, a fim de inflar seus egos. Ou, então, os funcionários concordam com os líderes para conseguir-lhes o reconhecimento. Por isso, o mindset de crescimento é muito importante no momento de tomar as grandes decisões. Como demonstrou Robert Wood em seu estudo, o mindset de crescimento, ao libertar as pessoas das ilusões ou da carga de aptidão fixa, leva a um debate pleno e aberto das informações disponíveis e à tomada de decisões sensatas. A geração elogiada chega ao mercado de trabalho. Teremos problemas para encontrar líderes no futuro? Hoje, a qualquer revista ou estação de rádio, ouvimos falar sobre o problema dos elogios no local de trabalho. Poderíamos ter percebido isso antes. Falamos sobre todos os pais bem-intencionados que tentaram elevar a autoestima dos filhos dizendo que eles o quanto são inteligentes e talentosos. E falamos sobre todos os efeitos negativos desse tipo de elogio. Bem, esses filhos do louvor já estarão no mercado de trabalho e com certeza muitos podem não funcionar sem ter um rótulo para cada movimento. Em vez de bônus anuais, algumas empresas estão dando bônus trimestrais ou então mensais. Em vez de funcionários do mês, é funcionário do dia. As empresas estão contratando consultores para ensiná-los como melhor recompensar cada geração super elogiada. Temos agora uma força de trabalho cheia de pessoas que precisam de reafirmação constante e que não podem ser criticadas. Essa não é uma receita de sucesso nos negócios. Pode assumir riscos, mostrar persistência e corrigir os erros são fatores essenciais. Por que as empresas perpetuam o problema? Porque estão mantendo as mesmas práticas equivocadas dos pais que super elogiam e ainda pagando a consultores para lhe mostrar como fazer isso. Talvez precisemos nos afastar do problema e olhar por outra perspectiva. Se os tipos errados de elogio levam crianças pelo caminho da dependência, da fragilidade e do sentir no direito, talvez os tipos corretos de elogio possam levar a um caminho de trabalho duro e maior resistência. Mostramos em nossa pesquisa que, com os tipos corretos de feedbacks, mesmo os adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar seus erros. Com esse feedback, pareceria ou soaria no local de trabalho? Em vez de apenas dar uma recompensa, os funcionários, pela ideia mais inteligente ou um elogio pelo desempenho brilhante, eles seriam elogiados pela proatividade, por encararem uma tarefa difícil, por batalharem e aprender alguma coisa, por não se intimidarem como um revés, ou por estarem abertos e atuantes sobre a crítica. Talvez pudessem ser elogiados por não precisarem de elogios constantemente.
Por um senso distorcido de como seria amar seus filhos, muitos pais nos anos 1990 e infelizmente nos anos 2000 abdicaram de sua responsabilidade. Embora as corporações não estejam normalmente em posição de retomar o que os pais interromperam, talvez precisem dessa vez. Se as empresas não desempenharam um papel no desenvolvimento de uma força de trabalho mais madura e com mindset de crescimento, de onde virão os líderes do futuro? Capítulo 6. Relacionamentos. Mindsets apaixonados. Ou não? O que é que se diz sobre o curso do amor verdadeiro? Ele nunca é tranquilo? Bem, o caminho em direção ao amor verdadeiro tampouco é tranquilo. Essa estrada é frequentemente repleta de desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhe deixem cicatrizes e as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no futuro. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para saber, recrutamos mais de 100 pessoas e pedimos que nos contassem uma experiência de rejeição terrível. Assim que cheguei a Nova York, me senti incrivelmente solitária. Não conhecia ninguém e achei que realmente não pertencia a esse lugar. Depois de certo de um ano de sofrimento, conheci Jack. Posso dizer que nos entendemos imediatamente. Parecia que já nos conhecíamos havia muito tempo. Não demorou muito até que resolvêssemos viver juntos e passamos a fazer tudo juntos. Eu achava que ficaria toda a minha vida com ele e ele dizia achar o mesmo. Passamos 2 anos realmente felizes. Certo dia, cheguei em casa e encontrei um bilhete. Ele dizia que precisava ir embora, que não tentasse encontrá-lo. Nem sequer me chamava de meu amor. Nunca mais soube dele. Às vezes, quando o telefone toca, eu ainda penso que pode ser ele. Ouvimos diversas variações dessa história. Pessoas de ambos os tipos de mindset contaram fatos semelhantes. Quase todas, em algum momento de suas vidas, tinham se apaixonado e saíram machucadas. O que variava, e de maneira drástica, era a forma pela qual lidaram com isso. Depois que contaram suas histórias, fizemos perguntas para prosseguir no tema. O que isso significa para você? Como lidou com isso? Que expectativas você tinha? As pessoas de mindset fixo sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição. Rotuladas permanentemente. Era como se tivesse havido um veredito e alguém tivesse gravado em suas testas. Detestável. E elas reagiram com fúria. Como o mindset fixo não lhes proporciona uma fórmula para curar as feridas, nada podiam fazer a não ser esperar pela possibilidade de ferir a pessoa que as magoara. Lídia, a protagonista da história que contei acima, disse-nos que experimentaram um sentimento intenso e duradouro de amargura. Eu me vingaria dele, o faria sofrer como pudesse, se tivesse oportunidade. Ele merece. De fato, o principal objetivo das pessoas de mindset fixo ficou perfeitamente claro: vingança. Um homem disse: ela levou minha dignidade quando se foi. Não se passou um dia sem pensar como pode fazê-la pagar. Durante o estudo, perguntei a uma de minhas amigas de mindset fixo como tinha sido seu divórcio. Nunca esquecerei a resposta dela. Se eu pudesse escolher entre eu ser feliz e ele infeliz, sem dúvida preferiria que ele sofresse o máximo possível. A expressão doce vingança, que exprime a ideia de que com a vingança vem a redenção, deve ter sido cunhada por uma pessoa de mindset fixo, porque pessoa de mindset de crescimento não tem grande interesse em vingar-se. As histórias que contaram eram igualmente dolorosas, mas suas reações não poderiam ser mais diversas. Para elas, tratava-se de compreender, perdoar e seguir adiante. Embora muitas vezes se sentissem profundamente feridas pelo que acontecera, queriam aprender com a experiência. Aquele relacionamento e a forma pela qual terminou realmente me ensinou a importância da comunicação. Eu costumava achar que o amor vence todos os obstáculos, mas agora sei que é preciso ajudá-lo. O mesmo homem prosseguiu. Também aprendi alguma coisa sobre a pessoa certa para mim. Acho que cada relacionamento nos ensina um pouco mais a esse respeito. Há uma expressão francesa que diz: tout comprendre qu'est tout pardonner. Compreender tudo é perdoar tudo. É claro que isso pode ser um exagero, mas um bom ponto de partida. Para as pessoas de mindset de crescimento, o objetivo principal era o perdão. Ouvi isso de uma mulher. Não sou nenhuma santa, mas sei que foi para minha própria tranquilidade interior que tive de perdoar e esquecer. Ele me feriu, mas eu tinha toda uma vida pela frente, e por nada nesse mundo queria ficar vivendo no passado. Um dia, eu simplesmente disse: boa sorte para ele e boa sorte para mim. Graças ao mindset de crescimento, essas pessoas não se sentiram permanentemente marcadas. Por causa dele, procuraram aprender algo útil e respeito de si mesmas e de seus relacionamentos, algo que pudesse utilizar a fim de terem melhores experiências no futuro, e sabiam como seguir adiante e abraçar o futuro. Minha prima, Cat, personifica o mindset de crescimento. Há vários anos, depois de 23 anos de casamento, o marido a deixou. Em seguida, para piorar as coisas, ela sofreu um acidente e machucou a perna. Certa noite de sábado, sozinha em casa, ela disse a si mesma: quem disse que vou ficar sentada aqui sentindo pena de mim mesma? Talvez essa frase pudesse ser um mantra do mindset de crescimento. Ela saiu e foi a uma festa, mesmo com um problema na perna, e lá conheceu o futuro marido. A família Contos não mediu as despesas. Nicole Contos, com seu magnífico vestido de noiva, chegou à igreja no Rolls Royce. O arcebispo esperava para celebrar o matrimônio, e centenas de amigos e parentes, vindos de todo o mundo, aguardavam o casamento. Tudo estava perfeito, até que um dos padrinhos se aproximou de Nicole e lhe deu a notícia: o noivo não viria. Pode-se imaginar o choque e a dor? Pensando nas centenas de convidados, a família resolveu manter a recepção e o jantar. Em seguida, reunidos-se em torno de Nicole, perguntaram o que ela queria fazer. Demonstrando grande coragem, ela mudou de roupa e, num vestido preto decotado, compareceu à festa e dançou sozinha a música A We're Survival. Não era a dança que ela havia esperado, mas isso a transformou em um símbolo de coragem na imprensa de todo o país no dia seguinte. Nicole foi como jogador de futebol que correu para o lado errado. Era um acontecimento que poderia tê-la marcado e diminuído. Em vez disso, engrandeceu-a. É interessante. Nicole falou várias vezes sobre a dor e o trauma de ser abandonada no altar, mas nunca usou a palavra humilhada. Se tivesse julgado a si mesma sentindo-se uma pessoa falha e indigna, humilhada, teria saído correndo para se esconder. Mas sua dor clara e limpa lhe permitiu ficar rodeada de amor de seus amigos e parentes e iniciar o processo de cura. Aliás, o que aconteceu ao noivo? Segundo se soube, ele foi para o Tahiti
fazendo sozinho a viagem de lua de mel. E o que aconteceu a Nicole? Poucos anos depois, com o mesmo vestido na mesma igreja, casou-se com um excelente marido. Teve medo? Não, disse ela. Eu sabia que ele estaria ali. Se pensarmos na maneira pela qual a rejeição fere e enraivece as pessoas de mindset fixo, não nos admiraremos ao saber que as crianças que seguem esse mindset são as que reagem às provocações e intimidações com ideias de retaliação violenta. Mais tarde, voltarei a esse assunto. Relacionamentos são diferentes. Em seu estudo sobre pessoas superdotadas, Benjamin Bloom inclui pianistas, escultores, nadadores olímpicos, tenistas, matemáticos e pesquisadores em neurologia. Deixou de fora, porém, pessoas que tinham jeito para relacionamentos interpessoais. Esse era o seu plano. Afinal, há muitas profissões nas quais as aptidões interpessoais desempenham papel importante. Professores, psicólogos, administradores, diplomatas. No entanto, por mais que Bloom tentasse, não conseguia encontrar uma forma de medir a habilidade social com a qual todos concordassem. Às vezes, nem sequer temos certeza de que isso seja uma aptidão. Quando vemos pessoas de grande traquejo social, na verdade, não pensamos nisso como um dom. Pensamos nelas como uma pessoa simpática e encantadoras. Quando vemos um casal que se dá excepcionalmente bem, não achamos que os dois sejam competentes em construir relacionamentos. Dizemos que são pessoas legais, ou que têm química. O que significa isso? Significa que, como sociedade, não compreendemos as aptidões sociais. No entanto, os relacionamentos entre pessoas são extremamente importantes. Talvez por isso o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, tenha sido tão bem recebido. Ele afirma: há habilidades socioemocionais e posso lhe dizer quais são. Os mindsets acrescentaram outra dimensão. Ajudam-nos a compreender melhor por que as pessoas frequentemente não aprendem as habilidades de que necessitam, nem usam as que possuem. Porque se lançam com tanta esperança em novos relacionamentos somente para sofrer. Porque muitas vezes o amor se transforma em um campo de batalha terrivelmente sangrento. E o mais importante, ajuda-nos a entender porque certas pessoas conseguem construir relacionamentos prazerosos e duradouros. Mindsets que se apaixonam. Até agora, ter mindset fixo significava acreditar que nossas características pessoais são fixas, mas nos relacionamentos aparecem outros dois elementos, o parceiro e a própria relação. Agora é possível ter mindset fixo com relação a três coisas. Pode-se acreditar que nossas qualidades sejam fixas, que as do parceiro sejam fixas e que as qualidades do relacionamento sejam fixas, que ele seja inerentemente bom ou ruim, que deva acontecer o que não deva acontecer. Agora tudo isso é objeto de julgamento. Para o mindset de crescimento, todas essas coisas podem ser aperfeiçoadas. Todas elas. Você, seu parceiro e o relacionamento têm capacidade para crescer e mudar. No mindset fixo, o ideal é a compatibilidade instantânea, perfeita e perpétua, assim como deve ser, assim como cavalgar ao sol poente, assim como viveram felizes para sempre. Muita gente quer sentir que o seu relacionamento é especial e não apenas um acontecimento fortuito. Isso parece estar certo. Nesse caso, qual é o problema do mindset fixo? Há dois problemas. 1. Se você precisa se esforçar, é porque não era para ser. Um problema é que as pessoas de mindset fixo esperam que tudo o que é bom aconteça automaticamente. Os parceiros não se esforçam para ajudar um ao outro na solução dos seus problemas, ou para aprender novas habilidades. Isso acontecerá por mágica, por meio de amor entre ambos. Um pouco como aconteceu com a Bela Adormecida, cujo estado de coma foi curado pelo beijo do príncipe, ou com a Cinderela, cuja vida triste foi repetidamente transformada por seu príncipe. As amigas de Charlene lhe falaram sobre Max, um novo músico que tinha chegado à cidade. Vieram tocar violoncelo na orquestra sinfônica. Na noite seguinte, Charlene foi, com as amigas, assistir ao concerto e, quando foram aos bastidores ao final da apresentação, Max tomou a mão de Charlene e disse: "Na próxima vez, vamos fazer com que seja mais longo?" Ela ficou impressionada com o jeito intenso e romântico dele, e ele com os modos encantadores e a aparência exótica dela. Quando saíram, a intensidade aumentou. Pareciam entender-se profundamente. Gostavam das mesmas coisas: restaurante, analisar pessoas, viajar. Ambos pensavam: onde você estava esse tempo todo? No entanto, com o tempo, Max começou a se mostrar instável. Na verdade, ele era assim, mas logo de início não se notava. Quando estava de mau humor, preferia ficar sozinho. Charlene queria saber o que estava perturbando, mas isso o irritava. "Deixe-me sozinho", insistia ele, cada vez com mais rispidez, mas Charlene sentia-se desprezada. Além disso, seus momentos de mau humor nem sempre aconteciam em ocasiões convenientes. Às vezes, os dois tinham combinado de sair. Outras vezes, haviam planejado um jantarzinho a sós. Ou ele queria desistir, ou ela tinha que suportar o silêncio emburrado dele. Se ela tentava puxar uma conversa leve, ele se mostrava decepcionado. Pensei que você tivesse me entendido. Os amigos, vendo que os dois se gostavam, insistiram para que se esforçassem para resolver o problema. Mas ambos achavam com muita tristeza que se o relacionamento fosse o que deveria ser, não seria preciso fazer esforço. Se o relacionamento fosse o que deveria ser, cada um seria capaz de compreender e respeitar as necessidades do outro. Assim, foram se afastando e acabaram por terminar o namoro. No mindset de crescimento, a excitante chama inicial também pode acontecer, mas as pessoas com esse mindset não esperam por passes de mágica. Acreditam que um relacionamento bom e duradouro decorra do esforço e da vontade de resolver inevitáveis diferenças. Mas pessoas de mindset fixo não aceitam isso. Lembram-se da ideia fruto do mindset fixo de que quem tem talento não precisa se esforçar? A mesma crença se aplica aos relacionamentos. Se os parceiros são compatíveis, tudo deveria decorrer naturalmente. Todos os especialistas em relacionamentos, sem exceção, discordam dessa afirmação. Aaron Beck, renomado psiquiatra, diz que uma das crenças mais destrutivas de uma relação é esta: se é preciso que façamos esforço, deve haver algo seriamente errado em nosso relacionamento. John Gottman, eminente pesquisador de relacionamento, diz: todos os casamentos exigem um esforço para se manter nos trilhos. Há uma tensão constante entre as forças que unem e as que podem separar. Assim como as realizações pessoais, essa crença de que sucesso não deveria exigir esforço priva as pessoas do elemento mais importante para que o relacionamento floresça. Provavelmente, por isso muitas relações azedam, porque as pessoas acreditam que amar significa nunca precisar fazer nada que exige esforço. Leitura da mente.
A noção de que casais deveriam ser capazes de ler a mente um do outro faz parte da crença na falta de necessidade de esforço. Nós somos um só. Meu parceiro deveria perceber o que penso, sinto e preciso, e eu deveria saber o que ele pensa, sente e precisa. Mas isso é impossível. A leitura da mente, em vez da comunicação, inevitavelmente sai pela culatra. Elaine Savage, notável psicóloga de famílias, conta o caso de Tom e Lucy. Depois de 3 meses juntos, Tom disse a Lucy que havia um descompasso no relacionamento dos dois. Lucy, lendo seus pensamentos, achou que o Tom queria dizer que amava menos do que ela e a ele. Sentiu-se desencorajada. Deveria romper a relação antes que ele o fizesse? No entanto, depois de uma sessão de terapia, Lucy reuniu coragem para descobrir o que ele queria dizer com aquilo. A verdade era que Tom usara um termo musical para comunicar seu desejo de afinar o relacionamento e levá-lo a um nível mais elevado. Quase caí na mesma armadilha. Havia conhecido meu marido poucos meses antes e tudo parecia estar indo muito bem. Mas uma tarde, quando estávamos juntos, ele me disse: preciso de mais espaço. Fiquei perplexa. Não podia acreditar no que ouvia. Estaria completamente enganada sobre nosso relacionamento? Finalmente reuni toda a minha coragem. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Preciso que você chegue um pouquinho para o lado no sofá, para me dar mais espaço, respondeu ele. Ainda bem que perguntei. Concordar em tudo. É isso.